Gravando. Sim, a gente estava falando que é mesmo de transição demográfica, não era? O Brasil, alguns autores dizem que o Brasil já passou por uma transição demográfica, que a gente já está num ritmo de crescimento bem lento, mas outros dizem que a gente está passando ainda por uma transição demográfica, em vias de reduzir o seu crescimento demográfico. Isso pode afetar a economia do país? Pode. Pode afetar também a renda das pessoas? Pode. Mas tudo depende de como o país planeja territorialmente controlar os problemas que existem dentro do país. Deixa eu ver o que falta mais aqui. Aí, olha, enquanto a região sudeste responde por mais da metade do nosso PIB, do nosso produto interno bruto, a região nordeste só corresponde a 3,1% do PIB. E é a região que possui o maior número de estados, né? Aí sim, uma das coisas que favoreceu, de certa forma, a ascensão do Sudeste, recentemente, foi o processo de industrialização, por volta da década de 1950. Realmente tornou aquela região a mais desenvolvida. Esse fato levou o governo federal a criar a Superintendência de Desenvolvimento Regional. Professor, o que é isso? Superintendência de Desenvolvimento Regional. Como o Sudeste, principalmente aquela região ali de São Paulo e Rio de Janeiro, nas décadas de 50, se tornaram a região ali mais influente do ponto de vista econômico, era preciso criar um plano de estratégias para as outras regiões, para desenvolver as outras regiões. Então, foram criadas várias instituições para promover o desenvolvimento regional de algumas regiões. Eu acho que eu citei algumas aqui, citei. A Sudene, que foi criada para o Nordeste, se chama Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959. E ela foi extinta porque houveram algumas alegações de que estava havendo corrupção dentro da Sudene, enfim. E depois ela foi recriada no período do governo de Lula. Foi criada para quê a Sudene? Foi criada para desenvolver, do ponto de vista financeiro, a região Nordeste. Foi criada a Sudã também na época aqui já na época da ditadura militar, né? Sudã, 1966. No governo do presidente Castelo Branco, com atuação em toda a Amazônia Legal. Aí a Amazônia Legal compreende uma área que abrange toda a região norte do país e abrange também uma parte do Maranhão, do Mato Grosso, enfim, abrange toda essa porção aí. A Sudã, esse organismo ele foi criado para defender políticas de incentivo à economia da região norte e também dessa região que abrangia a Amazônia Legal. Como, por exemplo, um dos planos da Sudã, e foi concretizado, era desenvolver financeiramente essa região norte. E dentro da Sudã saiu o financiamento para se criar a Zona Franca de Manaus, que foi criada em 67, um ano depois que foi criada a Sudã. Já tem aqui. Aí foi criada também a Sudesul, né? Superintendência para o Desenvolvimento da Região Sul, criada em 67. E em 67 também foi criada a Sudeco, que era a Superintendência para desenvolver a região centro-oeste do país. Aí essa Sudeco voltou a existir, tinha sido extinta e voltou a existir em maio de 2011. Todas essas daqui foram instituições criadas para desenvolver essas regiões. Como o Sudeste já despontava como uma região muito influente financeiramente, precisava-se também desenvolver as outras regiões brasileiras. Então, foram criadas instituições especificamente para isso. Agora, vamos para os 3 complexos regionais brasileiros. Essa é uma outra classificação do Brasil. Digamos que essa é uma das mais utilizadas. Depois do IBGE, é uma das mais utilizadas. Alguns autores dizem que ela é a mais fiel do território brasileiro. Por quê? Porque o geógrafo que criou essa classificação, ele é chamado de Pedro Pinchas Geyser. Ele criou no ano de 1967. Ele não leva em consideração, diferentemente da do IBGE, não leva em consideração as divisões territoriais entre os estados. Pode olhar que ele corta aí o estado do Maranhão, corta aí um pouquinho o Mato Grosso, corta Minas Gerais também, enfim, ele corta alguns estados. Por que ele corta? Ele vai dividir o Brasil conforme os critérios históricos, econômicos, sociais, obviamente, e também os critérios físicos. Por exemplo,
ele divide o Maranhão aqui em dois, porque ele considera o oeste do Maranhão, essa parte aqui à esquerda do Maranhão, ele considera como fazendo parte da floresta amazônica, e realmente faz parte ainda, é remanescente de floresta amazônica. Então, de acordo com o critério físico, ele ligou essa porção oeste à região Amazônia. Ele vai dividir o Brasil em 3 porções, vai chamar essa parte verde de Amazônia, toda essa faixa aqui de terra laranja de Nordeste, e toda essa parte aqui que pega uma parte do Centro-Oeste, Sudeste e Sul, ele vai chamar de Centro-Sul, exatamente porque pega da parte sul, da parte central até a parte sul do Brasil. Então, ele vai levar em consideração aspectos históricos, a história de cada região dessa aí, em que ela se diferencia do ponto de vista histórico, em que ela se diferencia do ponto de vista econômico, aí ele vai trabalhar com a DIT, Divisão Internacional do Trabalho, em cada região dessa, vai falar da divisão em relação à produção nacional de produtos e de serviços. E com essa regionalização dele, a gente vai perceber que o Brasil é um país, sim, bastante desigual. É muito mais nítido nessa regionalização dele, como ele faz essa classificação bem fiel em relação aos aspectos humanos, que o IBGE não faz essa classificação, digamos assim, tão aprofundada. Ele faz do ponto de vista físico, mas não tanto do ponto de vista social que ele faz, o Pedro Pinchas. Então, ele vai retratar muito bem os problemas que ocorrem em cada região dessa. Eu não sei se no livro de vocês vai mostrar, acho que é no próximo livro de vocês, volume 2, que vai mostrar um capítulo, que no caso vai ser a sequência dessa aula que eu estou dando. Ele vai mostrar um capítulo especificamente dos complexos regionais. Aí, essa classificação, ela também é chamada de complexos regionais ou regiões geoeconômicas. Por que região geoeconômicas? Porque ele vai levar em consideração o critério geográfico, né? O critério físico, critério histórico e o critério social, econômico. Alguma dúvida até agora? Sim, ele corta Minas Gerais. Por que ele corta Minas Gerais? Porque essa porção norte de Minas Gerais faz parte, está dentro daquela região que sofre com secas prolongadas, está dentro da região de clima semiárido. Então, portanto, ele pega essa porção norte e divide. Essa porção aqui do Mato Grosso, ele vai dizer que está muito ligada ainda à floresta amazônica, mas já a porção sul do Mato Grosso está mais ligada ao Pantanal ou ao Cerrado. Agora, outra classificação do Brasil, a última de hoje. Essa classificação aqui, ela foi criada por Milton Santos. Eu não sei se vocês lembram dele, mas devem lembrar. Eu já falei dele esse ano, da geografia crítica. Milton Santos fez uma classificação do Brasil que ele chamou de 4 Brasis, os 4 Brasis. Ele, diferentemente do IBGE e diferentemente do Pedro Pinchas, divide o Brasil em 4, e não em 5 e não em 3. Uma das coisas assim, mais marcantes dessa regionalização é que ele vai dividir o Brasil conforme o meio técnico, científico e informacional. O que é isso? Ele vai caracterizar as áreas que são mais densamente ligadas à ciência, à pesquisa, à inovação, à produção econômica, que mais sofre os processos da globalização. É por isso que ele vai criar uma região no Brasil chamada região concentrada. Um dos grandes aspectos dessa classificação do Milton Santos é porque ele cria essa região e se chama região concentrada. Concentrada de quê, professora? Concentrada de maior número de indústrias, de serviços, de mercadorias, Beatriz, tecnologia. Oi. Não tem uma região que ela... Não é uma região, não. É tipo uma cidade lá nos Estados Unidos que se concentra as universidades, as indústrias, tudo em um só, tipo uma rua, entre aspas. Você sabe como é o nome? Na parte Vale do oeste. Silício? Vale do Silício. Isso, é tipo em Patos, que, tipo, as faculdades se encontram tudo praticamente em uma só rua, os centros de pesquisa se encontram nela lá mesmo. É mais ou menos isso mesmo. No Vale do Silício é uma área grande de tecnopolos, ou seja, de área industrial, mas ligada a centros de pesquisa, que é o que movimenta a produção de novos produtos mais modernos e com alto teor tecnológico. É mais ou menos isso mesmo. Pronto. Então, o Milton Santos ele vai identificar. Repare que a dele, ele respeita os limites estaduais, igual o IBGE faz. O IBGE realmente respeita os limites, ele também respeita os limites.
Sendo que aqui nessa dele, e o Pedro Pinchas não respeita, né? O Pedro Pinchas, dessas 3 que eu mostrei, foi a única pessoa que não respeitou os limites territoriais. Por quê? Porque ele considera que algumas características de regiões vão além das fronteiras entre um estado e outro. Por isso que ele faz isso. Já o Milton Santos não, ele segue a linha do IBGE, dividindo conforme as divisões territoriais. Repare que ele tirou o Tocantins da região norte e botou o Tocantins na região centro-oeste. Essa é uma das mudanças que ele faz. E outra mudança que ele faz é que ele juntou 2 regiões do IBGE. Ele pegou a região sudeste, formada por Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, e juntou com a região sul do IBGE, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ou seja, ele pegou essas 2 regiões porque ele considera as 2 regiões que têm um maior teor de ciência, tecnologia e informação no Brasil. Vinícius está entrando agora. Sim, aí que mais? Tem alguma dúvida? Essa é a mais recente, né? Essa é a mais recente das que eu mostrei para vocês até agora. Essa é a mais recente. Foi feita em 1999. Não terminou. Eu vou mostrar para vocês agora 2 questões. Espera aí. Compartilhar a tela. Deixa eu vir para aqui. Essa daqui é em 2016, segunda aplicação, primeiro dia. Alguém, por favor, lê para mim? Tem que citar nomes, é? Para ler, Ana Patrícia. Leia. Em 1967, o geógrafo brasileiro Pedro Pinchas Jaeger propôs uma divisão regional do país em regiões geoeconômicas ou complexos regionais. Essa divisão baseia-se no processo histórico de formação do território brasileiro, levando em conta especialmente os efeitos da industrialização. Dessa forma, busca-se refletir a realidade do país e compreender seus mais profundos contrastes. Ok. Opa. A divisão em regiões geoeconômicas ou complexos regionais encontra-se na seguinte representação. Letra A. É letra A? Eu acho que não. Ele dividiu o Brasil em quantas regiões? O Pedro Pinchas Geiger. 4. 3, não? Foi 3 ou 4? Você está confundindo com o Milton Santos. Dividiu o Brasil em 3. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Quem divide o Brasil em 4, os 4 Brasis, é Milton Santos. Foi Milton Santos. Isso. Então, essa primeira, você já elimina. Ele dividiu o Brasil em 3. Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. Letra B. Letra C. E aí, é letra C? Não, Não. Letra D e letra E. é letra B. Letra B? Letra B. Letra Na B. cara essa daí. Muito na cara, né? Muito fácil essa. É da segunda aplicação. Aí eu vou mostrar outra questão. Deixa eu ver se eu botei aqui. Não. Eu acho que tá aqui. Essa é do Enem 2018. 2018. Aí ela também é uma questão de regionalização. Aí bota assim, figura 1. A figura 1 reflete o quê? A divisão de quem? A divisão de IBGE, a divisão de Pedro Pinchas Geiger ou a divisão de Milton Santos? De Pedro Pinchas. Pedro Pinchas, divide o Brasil em 3. Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Sempre que vocês verem a divisão do Brasil em 3, é Pedro Pinchas. Sempre. E essa daqui é a divisão de quem? Do IBGE. IBGE. Aí a questão diz o seguinte. Deixa eu aumentar aqui. No planejamento das ações governamentais,
A segunda forma de regionalização apresenta a vantagem de. A segunda forma de regionalização é a do IBGE. Letra A. Ixi, que igual dessa. Jesus. Alguém desliga aí o áudio, pelo amor de Cristo? Isso é o Vinícius. Oh, Vinícius, meu desliga Deus. o áudio. Vinícius! Jesus. E liga o áudio, gato. Meu Deus. Ana Beatriz, tem como você Desligar desligar não, Ana o áudio da Beatriz. galera? Mulher, eu tô procurando Eu tô tudo aqui. ouvindo. Expulsa ele da aula. Poxa, mas parou, não foi? Amém? Nossa, Maria. Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo a questão, né? Sim. Pronto. No planejamento das ações governamentais, a segunda, que é a do IBGE, forma de regionalização apresenta vantagem de: letra A, respeitar a divisão política administrativa. B, reconhecer as desigualdades sociais. A do IBGE reconhece. Homem, pelo amor de Deus. Vinícius, liga aí, pelo amor de Deus. Desativei o som dele. Sim, vamos lá. Letra B, reconhecer as desigualdades sociais. A do IBGE, ela reconhece as desigualdades sociais. Não. Letra C, considerar as identidades culturais. É esse o objetivo aqui do IBGE. Identidades culturais. Letra C. Letra D, valorizar a dinâmica econômica. Ela valoriza a dinâmica econômica. Letra E, incorporar os critérios naturais. Essa daqui é a mais recente, né? Essa daqui é a mais recente. Essa daqui do IBGE é a mais recente, que não leva em consideração apenas os critérios naturais. Aí agora, vocês marcariam A, B, C, D ou E? Com base nessa D, eu classificação. marcaria D. Eu marcaria A. Alguém marcaria a resposta diferente entre A e D? Eu Mas alguém marcaria marcaria. É isso que eu ia dizer agora. Mas alguém marcaria a letra A? Além de Pedro? Respeitar a divisão política administrativa. O IBGE respeita a divisão política administrativa do Brasil em 26 estados, divididos entre fronteiras e o DF. Ele respeita isso? sim. Sim. Respeita. Por que não é a letra D, Ana Beatriz? Valorizar a dinâmica econômica. É isso que o IBGE, quando foi fazer essa classificação, ele quis valorizar a dinâmica econômica do país, dividindo o país em 5. Esse é o foco dele? Ou é o foco dessa daqui, principalmente, ó, de Pedro Pinchas? Que ele realmente vai levar em consideração essa questão. Ela se chama regiões geoeconômicas exatamente por causa disso. Porque ele valoriza a questão econômica. A questão certa aqui é a letra A. Por quê? Porque o IBGE ele realmente vai respeitar bem os limites territoriais, a divisão política brasileira entre estados, entre unidades federativas, né? Tava difícil essa? Não. Não tava difícil, mas dava pra confundir. Dá pra confundir? Sério? Bicho. Vocês estão com o livro aí, então? Eu tô. Pois pega aí, quem não tiver, não me respondeu no livro. Já que vocês estão com dúvida nesse assunto. Vão na página... Deixa eu ver aqui. É livro 1 ou livro 2, não, Beatriz? Livro 1. Livro 1. Qual a página, amada? Página 228. Já fizeram essas questões, já? Nessa altura do campeonato? Vamos para essa aqui, número 1, o EG, uma nova visão. Ela vai falar de qual divisão brasileira?
Divide o Brasil. Desse homem aí, não? De Pedro, não sei o quê. Que dá em 3. No mapa. Eita, bexiga. Ana Beatriz, qual é? A número 1 da página 228. Esse mapa tá dividindo o Brasil. Esse mapa, ele tá... Eu acho que o livro imprimiu errado. Porque ele tá falando, na verdade, da de Milton Santos. Olha, Mas o mapa tá diferente, né? o mapa tá diferente, é. Ai, vixe Maria. Agora o mototáxi. Pronto, uma nova visão. O geógrafo Milton Santos, estão acompanhando? O geógrafo Milton Santos e a professora Maria Laura Silveira propuseram uma nova regionalização do Brasil, baseada em 4 regiões ou em 4 Brasis. O critério principal definidor dessa nova regionalização foi o do meio técnico científico informacional, isto é, a informação e as finanças estão irradiadas de maneiras desiguais e distintas pelo território brasileiro, determinando 4 Brasis. Considerando o texto e o mapa anteriores, que apresenta essa nova regionalização, ela é de 1999, foi a mais recente que eu mostrei para vocês, relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira, né? Pronto. Número 1, região concentrada, 2, região centro-oeste, 3, região amazônica e 4, região nordeste. Aí a primeira frase diz assim: região de ocupação recente, apresenta uma agricultura moderna, mecanizada e produtiva. Qual seria? Concentrada, centro-oeste, Amazônia, nordeste. Ó, repare que diz que é uma região de ocupação recente. Amazônica. E o principal tipo de economia é a agricultura moderna, mecanizada e produtiva. Dá para confundir com a amazônica? Então, vamos seguindo. Sim. Vamos seguindo. A segunda. Região com baixa densidade técnica e demográfica. E agora? Aí é amazônica. Ó, É a Amazônia. região com baixa densidade técnica e de pessoas. Qual seria das duas? Centro-Oeste ou Amazônia? Pra mim, Amazônia. é Amazônia. Amazônia, né? E a Pronto. primeira Centro-Oeste. eu E a acho. primeira Centro-Oeste. Aí a terceira, região que concentra maior população, maior número de indústrias, portos e aeroportos, rodovias e infovias, maiores centros urbanos e universitários, entre outros. Qual é? Concentrada. Concentrada? Ok. E a última, região cuja agricultura apresenta uma mecanização inferior à da região Centro-Oeste e à da região concentrada. Qual é? Nordeste. Região Nordeste. Pronto. Vocês confundiram Letra C. o nome, a primeira letra com a segunda letra, não foi? Só isso. Ana Beatriz, mas o mapa que era para nessa questão é o mapa que tá do lado. Você tá vendo o mapa do lado que tem? Eu tô vendo. Eu acho que o livro errou. O livro errou. Errou feio, viu? Mas, enfim. Vamos para essa outra. Essa também é de Milton Santos. Já tem mais algum aqui que seja de Pedro Pinchas? Milton Santos. Milton Santos. Não tô vendo, não. Oh, mas tem um aqui que envolve 3. Ó, a número 4, da FUVEST. Ah, não, mas a número 4 é discursiva. Vamos para essa número 2? Os geógrafos Milton Santos e Maria Laura Silveira propuseram em 2001 a seguinte divisão regional para o território brasileiro, dividindo o Brasil em 4. Agora tá certo, né? Agora tá. Aí, ó, sobre a divisão regional brasileira de Milton Santos, exposta no mapa, é correto afirmar que, letra A, devido à complexa realidade territorial do Brasil, na atualidade, essa divisão regional leva em consideração principalmente a densidade das técnicas e a velocidade da difusão de informações. Letra A. Letra B, é errônea. Essa classificação é errônea. Pois não respeita a divisão regional estabelecida pelo IBGE em 1970, que distingue as regiões sul e sudeste. Vocês acham que é errada por causa disso? Essa classificação de Milton Santos é errada por causa disso, porque não leva em consideração o que o IBGE levou? Ela não é errada. Ela não é errada, é uma outra Ela forma só de não ver o Brasil. respeita. Pois é. Isso, é uma outra forma. Então não marca B. Não é errada, ela não é errada. É um outro ponto de vista. Letra C. A região Nordeste caracteriza-se pela implantação mais consolidada dos dados da ciência. Região Nordeste. Repare. Mais consolidada dos dados da ciência, da técnica e da informação. Não. É errado. Com certeza não. D. A região da Amazônia caracteriza-se por alta densidade demográfica. Ixi,
Alta densidade demográfica Já começou errado. já começou errado, né? Alta densidade significa que tem muitas pessoas habitando um quilômetro quadrado. Não. Letra E, não há diferenças significativas. Preste atenção nessas questões que diz não, sempre, nunca, com exceção de, que é sempre uma coisa assim meio doida. Não há diferenças significativas entre a região concentrada e a região nordeste, no que diz respeito às redes de transporte e comunicação. Quer dizer que não tem entre a região concentrada e a região Pra nordeste. mim, tá todas erradas. Pra mim, a A tá certa. Complicado, viu aí pra Stephanie? Tá todas erradas por quê? Eu tô brincando, mas Complicado. Mas por que a letra A estaria errada, Stephanie? A letra A. Devido à complexa realidade territorial do Brasil, na atualidade, essa divisão regional leva em consideração principalmente a densidade das técnicas e a velocidade da difusão de informações. é essa certa. Porque ele não avalia o Brasil conforme o meio técnico, científico e informacional, que engloba a produção de novos produtos, que engloba as técnicas, as informações espalhadas pelo Mas território. você pulou essa A, não pulou? Quando foi ler? Pulei não? Pois eu não lembro, não. Essa A. Quando pulei Não sei não. nada, não. Tá bom. Mas você ia marcar certa. Se Deus quiser. Vamos para a última questão? Essa daqui tá bem bonitinha, a número 5. A número 5 da UFF. Sabe-se que ao longo do século XX, os governos procuraram melhorar a qualidade dos serviços de saneamento em nosso extenso país. Entretanto, não se pode negar que as condições desses serviços ainda são precárias. As informações a seguir apresentam desigualdades regionais no tocante à distribuição dos serviços de saneamento básico e aos casos de mortalidade infantil. Aí tem aí o Brasil, né, o mapa, e tem um índicezinho ao lado, a legenda. Em que as crianças de 0 a 4 anos morrem por diarreia e infecções intestinais. O maior número de pessoas que morrem por esses motivos está na região Nordeste. Aí, distribuição geográfica dos serviços de saneamento no país. Porcentagem dos domicílios urbanos servidos por água tratada, esgoto e coleta de lixo. A maior região aí que é servida por esses serviços está na região Sudeste, seguida pela região Sul, depois a região Centro-Oeste, Nordeste e Norte. Pronto. Agora vamos lá. Assinale a opção que explica a relação entre as informações apresentadas e o quadro regional brasileiro. Letra A. As políticas públicas de implantação de serviços de saneamento que privilegiaram as grandes concentrações urbanas explicam a distribuição desigual de casos de mortalidade infantil pelas regiões brasileiras. Alguém concorda que é a letra A? Aí está dizendo que privilegiam as grandes concentrações urbanas, só que tipo, o lugar onde é mais povoado, está com mais mortalidade, ou seja, tem um saneamento básico precário. Exatamente, então não tem como ser letra A. Letra B. Leia, Maria, letra B. Perdoe, Ana Beatriz. Deus me livre. Oh, God. A concentração da população no espaço rural das regiões rural, sul e centro-oeste, explica seus poucos casos de mortalidade infantil, quando comparados aos observados nas outras regiões mais urbanizadas. O que vocês acham dessa questão, da letra B? Verdadeira ou falsa? Compare com o mapa e as informações ao lado. A concentração da população no espaço rural das regiões sul e centro-oeste explica concentração, né? Seus poucos casos de mortalidade infantil. Tem poucos casos de mortalidade infantil, sul e centro-oeste? Em relação ao país tem, né? As outras regiões? Tem. Mas está dizendo aqui que está havendo uma concentração da população no espaço rural, quando comparadas às observadas nas outras regiões mais urbanizadas. Então, não é a letra B, por quê? Porque não existe essa concentração no espaço rural nessas regiões. Pelo menos na região sul, sobretudo, né? Deu para pegar isso daí? Letra C. Nas regiões mais desenvolvidas econômica, educacional e tecnologicamente, é maior o percentual de domicílios atendidos pelos serviços de saneamento. É? Não. É isso que os dados revelam ou não?
Não. Não, né? Então não é essa. Aí, letra D. A região Nordeste apresenta o maior número de casos de mortalidade infantil, verdade? Aham. Verdade. O que é explicado pela grande concentração demográfica nas suas áreas rurais, hoje desprovidas de serviços de saneamento. É por isso que muitas pessoas morrem, o índice de mortalidade infantil é muito grande? Está explicado pela grande quantidade de pessoas que habitam zonas rurais? Tem certeza? Pra mim, não. Não. Nós somos uma região urbanizada, a região Nordeste. O Brasil como um todo, é um país urbanizado. Então não é. Não tem como ser letra D. Letra E. A distribuição do saneamento básico, os níveis de renda e a concentração demográfica são fatores que explicam as diferenças regionais nos casos de mortalidade infantil. Aí é fato. Tá certo. Verdade. E aí? Letra certa, né? Letra E. Prontinho.